Alô, galera antenada no estúdio. Sou o professor Franklin Rinaldo, professor de física, e vamos trabalhar questões sobre fenômenos ondulatórios, tá? Fenômenos ondulatórios você vai encontrar em qualquer prova de vestibular, perfeito? Pessoal, um fenômeno ondulatório é a ressonância. Ocorre quando uma onda atinge um corpo com frequência de vibração igual à frequência de vibração natural das moléculas de um corpo. Nesse caso, o corpo ou o sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Se o limite da elasticidade do corpo for ultrapassado devido a esse aumento na amplitude das vibrações, isso provoca um rompimento de suas moléculas. Você pode ver isso aí naquele filme que você está acostumado a assistir, quando uma cantora lírica emite uma onda sonora e a taça se quebra. Você vai perceber que ocorre justamente isso que foi dito na teoria, tá certo? Então, a ressonância é quando uma onda atinge a mesma frequência de vibração natural de um objeto. Outro exemplo prático é a ressonância magnética, que é um exame para diagnóstico por imagem, que retrata a imagem de alta definição dos órgãos através da utilização de um campo magnético. Outro fenômeno, polarização das ondas, é o fenômeno pela qual uma onda transversal, vibrando em várias direções, tem a sua direção de vibração selecionada. Então eu posso dizer que polarização significa direcionar a onda, organizar a onda, filtrar a onda, perfeito? Reflexão. Reflexão é o fenômeno pela qual a onda chega em um determinado anteparo e retorna para o meio de origem. Na reflexão, o comprimento da onda se mantém inalterado, a velocidade da onda também se mantém inalterado e a frequência não se modifica. Os valores são constantes. Reflexão da onda bidimensional também obedece às leis da reflexão. O que é que diz? A primeira lei, o raio incidente, podemos até dizer a onda incidente, tá? A onda refletida e a reta normal, a superfície refletora, no ponto de incidência estão contidos no mesmo plano. A segunda lei, os ângulos formados entre o raio incidente e a reta perpendicular, tá? Com esse raio incidente, tem o mesmo valor do ângulo formado entre o raio refletido e a reta normal a essa superfície. Resumindo toda essa teoria, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Outro fenômeno, a difração, que é a capacidade da onda contornar obstáculos, tá? Mas essa capacidade vai depender do comprimento do obstáculo comparado com o comprimento da onda. Você tem que ter comprimento de onda da mesma ordem de grandeza do comprimento do obstáculo. A difração acontece facilmente quando as ondas possuem a mesma ordem de grandeza. E, em falar em difração, o melhor exemplo você tem a onda sonora. A onda sonora difrata facilmente os obstáculos. Por quê? Porque o seu comprimento de onda varia de 2 centímetros aproximadamente até 20 centímetros. Perfeito? Muito bem. Bom, feito essas observações na teoria, vamos para nossas questões. Primeira questão. O esquema da figura ilustra o perfil de uma cuba de ondas de profundidade espraiada, cheia de água, em uma simulação do que acontece na realidade em uma praia marinha. Uma fonte vibradora F, localizada na parte profunda da cuba, produz frentes de ondas retas paralelas à praia, com frequência F. Sabe-se que as ondas mecânicas na água sofrem mais refringência com a diminuição da profundidade. Considerando velocidades V1 e V2 de propagação das frentes de onda das profundidades H1 e H2, respectivamente, assim como os comprimentos de onda λ1 e λ2 e frequências de oscilação F1 e F2, são corretas a relação entre essas grandezas. Vamos lá. Nós temos que lembrar que na refração da onda, pessoal, a frequência permanece constante. Quando a onda passa de um meio para o outro, a frequência não se modifica, ela permanece constante. Então, você sabe que o índice de refração é C sobre V. N é igual a C sobre V. Então, como o índice de refração do meio 2 é maior do que o índice de refração do meio 1, você vai ter que C sobre V2 será maior do que C sobre V1.
Simplificando C, que é a velocidade da luz, você vai ter que V1 será maior do que V2. E aplicando novamente a equação fundamental da onda, nós temos o seguinte: frequência 1 é igual a frequência 2. Mais frequência é velocidade sobre o comprimento. Então você vai ter V1 sobre lambda 1, V2 sobre lambda 2. Isso implica dizer que V1 sobre V2 vai ser igual a lambda 1 sobre lambda 2. Logo, se a velocidade da onda no meio 1 é maior do que a velocidade da onda no meio 2, você vai ter que o comprimento de onda do meio 1 é maior do que o comprimento de onda no meio 2. E aí você vai encontrar como resposta correta a letra B dessa questão. Ok? Segunda questão, pessoal. O efeito Doppler é caracterizado pela mudança da frequência de uma onda percebida por um observador, em virtude do seu movimento relativo de aproximação ou de afastamento entre a fonte e esse observador. Tal efeito apresenta mais aplicações práticas, entre elas a determinação da velocidade de rotação de um tornado em uma antena de radar. Para isso, a antena pode medir a velocidade das gotas de água que se movem em direção à antena, de um lado que se afasta da antena de um outro lado, resultando em um cálculo para a determinação da velocidade. Então, você observa que você vai ter que utilizar um fenômeno ondulatório para determinar a velocidade de um tornado. Para isso, você vai ter que usar uma onda, ok? Então, vamos lá. Você está vendo aí a figura, né, onde você tem um tornado, tá, que está se aproximando de uma casa. Ao lado da casa, você tem uma antena de radar. Tá? O que é que vai acontecer? Você observa que as gotas se aproximam da antena de radar. Tá? As gotas estão se aproximando. Então ele pergunta, levando em consideração o texto e os conhecimentos científicos sobre o efeito Doppler, qual é a alternativa que apresenta a explicação correta para a determinação da velocidade de rotação do tornado? Bom, como diz o próprio texto, como as gotas estão se aproximando, tá? Então, quando as gotas se aproximam, a frequência recebida após a reflexão aumenta, porque você tem aí uma velocidade relativa. Tá? Existe aproximação da gota em relação à antena. Logo, a frequência da onda refletida é maior na região B. Isso ocorre porque a aproximação das gotas de água do tornado da antena do radar, a frequência da onda aumenta. Letra A para a nossa segunda questão. Terceira questão, pessoal. Olha só. Uma onda propagando-se em um meio A com uma velocidade de 100 metros por segundo e comprimento de onda igual a 50 centímetros, a partir de um certo instante, a onda passa a se propagar em um meio B com velocidade de 150 metros por segundo. Assim, o comprimento de onda no meio B passa a ser igual a... Bom, você tem novamente uma questão que fala sobre mudança de meio. E aí eu repito a você, para que você esteja antenado. Na mudança de meio, a frequência permanece constante. A frequência não se altera, tá certo? Então, como na refração a frequência permanece constante, você sabe que velocidade é lambda vezes a frequência, então a frequência é V sobre lambda. Como a frequência no meio A é igual à frequência no meio B, você vai ter velocidade em A sobre comprimento de onda em A é igual a velocidade em B sobre comprimento de onda B. Bom, assim, substituindo os valores que foram informados no enunciado, você tem 100 metros por segundo dividido por 50 centímetros. E 150 metros por segundo sobre o comprimento de onda B. Observa que nós fizemos questão de deixar as unidades das grandezas, para que você perceba que, se você conservar as unidades, você vai saber qual a unidade que você vai ter que transformar. Nesse caso, nós não podemos transformar nenhuma das unidades. Por quê? Porque você tem que a velocidade no meio A é metros por segundo, a velocidade do meio B também é metros por segundo. Se você deixar o comprimento de onda do meio A em centímetros, você vai encontrar o comprimento de onda do meio B também em centímetros.
Assim você vai ter que lambda B é igual a 50 centímetros vezes 150 metros por segundo sobre 100 metros por segundo. Simplifica as grandezas, tenta fazer a conta com a maior simplicidade possível, que você vai encontrar que o comprimento de onda B é 75 centímetros. Você vai encontrar isso na letra B, o gabarito da nossa questão. Perfeito? Pessoal, eu sou o Franklin Rinaldo e você está no estúdio. Nós somos o estúdio e estamos com você em todos os vestibulares.